Nossa lição de hoje continua inserida no contexto do Evangelho de Mateus, dentro daquilo que Mateus queria passar àqueles cristãos que vinham do judaísmo, no que se referia ao reino de Deus, na proposta de reino que era trazida por Jesus. E nós vamos avançar um pouco mais ainda, estamos já chegando no final do Evangelho, estamos nas nossas últimas lições desse trimestre e você é muito bem-vindo para esse estudo e espero que nós possamos aprender juntos aqui algumas coisas bastante relevantes para o nosso viver diário, para o nosso discipulado cristão. Bom, a partir do capítulo 22, e muito especialmente nos capítulos 22 e 23, eu terminei a aula passada, do domingo passado, dizendo que os ânimos foram se acirrando à medida em que Jesus Cristo foi deixando mais claro quais eram os seus propósitos e o que era o reino que ele vinha propor. A gente tem que lembrar, por exemplo, que no início, e Marcos, o Evangelho de Marcos fala muito disso, que a gente chama de segredo messiânico. Jesus fazia lá os milagres e pedia para as pessoas não divulgarem aquilo, que ele estava no início do ministério dele, não queria chamar a atenção antecipada, ele sabia que ele tinha algumas coisas para desenvolver ali com seus discípulos, e foi um período de aproximadamente 3 anos. Então ele não queria antecipar, precipitar esses acirramentos de ânimos, como agora a gente vê que Jesus está deixando correr já no final aqui do seu ministério. Então, durante um tempo, a fama de Jesus foi crescendo mais em função do que ele fazia do que ele dizia. Eram seus milagres, seus prodígios que chamavam mais a atenção das pessoas. E as multidões acorriam até ele, né? O número de pessoas que o cercavam aumentava cada vez mais, justamente em função da curiosidade de quererem e daqueles que tinham essas necessidades primeiras para ver os milagres de Jesus. Já Mateus, isso a gente vê claramente lá em Marcos, que é um evangelho mais referente ao que Jesus fez do que o que Jesus falou, né? Um evangelho mais enxuto, com discursos pequenos e tal. Já o evangelho de Mateus, ele quer focalizar mais o que Jesus falou do que o que Jesus fez. Então, as narrativas de ensinos, parábolas, pequenos discursos de Jesus, isso está no Evangelho de Mateus de maneira muito mais larga, muito mais abundante. E a coisa vai num crescente, né, numa conflituosidade crescente. E nessa terceira vez que Jesus entra em Jerusalém, já aqui no finalzinho do seu ministério, para participar da Páscoa com seus discípulos, fazendo o que praticamente todos os judeus costumavam fazer, né? Peregrinar até Jerusalém, para essa que seria uma das maiores comemorações da religião judaica, né? Então vinha gente de todas as partes ali, judeus de todas as partes da Palestina, muito especialmente esses da Galiléia que migravam para o sul, para a Judéia, e vinham para Jerusalém. E Jesus estava lá com os seus discípulos, então, e acontecem alguns episódios, muito especialmente com o que Jesus fala, com os anúncios de Jesus, que desconstruíam, desmontavam, desmistificavam as expectativas dos líderes religiosos a respeito do reino de Deus, do que seria o reino de Deus, do que seria esse Messias, e Jesus mostrando uma coisa completamente diferente das expectativas deles. E isso foi assolando, isso foi acirrando, foi aumentando, foi aprofundando e alargando ainda mais o conflito, né? E esses líderes religiosos passam a serem mais enfáticos, incisivos na maneira como lançavam a Jesus certas acusações
e até como preparavam certas emboscadas, certas armadilhas para ver se pegavam Jesus em alguma contradição. E esse trecho, então, ele deixa isso muito claramente nos capítulos 22 e 23. No capítulo 23, de forma muito mais direta, as acusações que Jesus ia fazer aos líderes religiosos da época. E aí, quando a gente chega no capítulo 23, há um confronto direto de Jesus com eles. Mas antes disso, no capítulo 22, na caminhada para esse confronto direto, Jesus fala, por exemplo, logo no início do capítulo 22, sobre a parábola da festa de casamento, que é uma parábola contada muito especialmente para os líderes religiosos. Os personagens dessa parábola representam a liderança religiosa de Israel. Assim como a parábola anterior, que nós chegamos a mencionar por alto, do capítulo 20, dos trabalhadores da vinha, em que Jesus deixava muito claro que aqueles que tinham chegado na hora ali, bem cedinho, trabalharam mais, e os que chegaram depois da hora e trabalharam menos, e todos recebem a mesma coisa. É uma alusão clara ao fato de Jesus ter se revelado desde antes, através de Moisés, através da lei, ao povo hebreu, através dos profetas bíblicos, e agora está se revelando, né, no ápice da sua revelação, e ser, como vai dizer lá no Evangelho de João, vir para os seus e os seus não o receberem. E aí o Evangelho começa a ser anunciado a quem chegou depois, aos gentios, e anunciado com os mesmos benefícios, não é? Com as mesmas graças. E aí era uma referência, era uma provocação direta aos líderes judaicos que achavam que concentravam toda a atenção de Deus, toda a ação de Deus só em volta deles. E Jesus mostrando não, que publicanos, gentios, os chamados pecadores, fora daquele círculo, daquele protótipo mais fechado dos líderes religiosos, havia a ação da graça de Deus também. Da mesma forma, agora essa parábola do banquete, em que as pessoas são convidadas, não aceitam o convite, os primeiros convidados não aceitam o convite, e aí o rei manda trazer aqueles que nem estavam inicialmente na conta dos convites. Os primeiros convidados foram arrumando desculpas para não irem, para não participarem. Quando ele vai mandando o convite, eles chegam a agredir esses servos que levavam o convite, né? De forma assim, bastante insuntuosa, sem nenhuma gratidão pelo convite. E aí, então, o rei resolve convidar outra camada de pessoas. Essa lição era muito claramente dirigida também aos líderes judaicos, aos líderes do judaísmo. E, de alguma forma, deixava claro que a graça de Deus, a redenção trazida por Jesus, ela se dirigia a quem precisava dela. Que não era um monopólio dos líderes religiosos, dos líderes judaicos. Isso é uma coisa que Jesus deixa bem clara aqui, né? Então, de certa forma, esse tipo de coisa que Jesus dizia ia acirrando os ânimos, provocando os ânimos desses líderes religiosos, fariseus, mestres da lei e tal. E aí a gente chega no capítulo 23, que é o capítulo que nessa lição ocupa a maior parte do texto, que é esse confronto direto com esses líderes tradicionalistas, legalistas, que em vez de tirar os fardos dos ombros das pessoas, aumentavam com suas exigências legalistas
e tradicionalistas, com os seus literalismos a respeito da lei, aumentavam ainda mais o fardo dessas pessoas. Não é? Você tinha a lei de Moisés, mas você tinha a interpretação da lei. E essa interpretação da lei era extremamente literal, era muito pesada, em minúcias muito detalhadas, e acabavam sendo uma exigência que mais esfolava o povo do que confortava o povo. E é esse o confronto que Jesus vai ter, porque a proposta de Jesus, o que Jesus trazia, era o oposto disso, né? É muito conhecida a fala de Jesus lá, venham a mim os cansados, capítulo 11 do próprio Evangelho de Mateus, venham a mim os cansados, os oprimidos, e eu aliviarei. Ele não estava falando isso para quem não era religioso, ele estava falando isso para aqueles que estavam sendo sobrecarregados. Era uma mensagem direta àqueles que estavam sendo sobrecarregados por esses fardos farisaicos, legalistas, tradicionalistas, dos fariseus e dos mestres da lei. Venham a mim que eu vou aliviar vocês disso. Nada disso aí é necessário para aquilo que eu venho trazer para vocês. Então, tudo isso, de certa forma, foi alimentando esse conflito, e agora, quando a gente chega no capítulo 23, você tem um confronto direto de Jesus com esses fariseus, mestres da lei, e nesse confronto, nesse discurso de Jesus feito contra o farisaísmo judaico, em que Jesus é particularmente bastante duro, não é? Em certas expressões que ele usa, chamando-os de cobras, de serpentes perigosas, de hipócritas, etc. De certa forma, Jesus aqui, ele traça um perfil dessa liderança legalista, dessa religiosidade legalista, que mais sobrecarrega do que alivia, né? Então ele diz algumas coisas aqui muito, muito interessantes. Primeiro, ele mostra que é uma religiosidade só de aparência. É uma fachada, uma vitrine. E por isso que ele chama esses fariseus de hipócritas, né? Ele diz coisas do tipo, tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens, lá no verso 5, né? Eles fazem seus filactérios bem largos, franjas de suas vestes bem longas. Os filactérios era aquele estojinho com o resumo da lei que levava na testa. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem chamados e saudados nas praças. Quer dizer, tudo uma estética. Não era toda uma estética, era só uma aparência. Então era uma liderança, uma religiosidade, essa religiosidade farisaica só de aparência. Por dentro, e na verdade, não era nada daquilo. Era algo mais ligado a uma exibição do que propriamente a uma vivência. Então, normalmente, essas ênfases mais legalistas e tradicionalistas, elas têm essa vitrine muito bem construída, elas têm essa aparência muito mais construída, mas, na verdade, ninguém vive aquilo ao pé da letra, né? Nem mesmo os líderes. Por isso eles são chamados de hipócritas. Por isso eles passam uma imagem que, na verdade, eles não são. Quanto mais rigoroso o legalismo, maior é a hipocrisia. Quanto mais se exige dos outros, em termos de regras, de leis religiosas, etc., maior é a hipocrisia, porque na aparência todo mundo vai dizer que vive aquilo, mas na vida real, no viver cotidiano, nada daquilo é vivido. Então essa é a primeira acusação de Jesus a essa forma religiosa, de mera aparência, mera vitrine, de pura hipocrisia. Uma segunda acusação, mais grave ainda, é de cegueira. Eles mesmos não compreendem qual é o verdadeiro propósito do que Deus quer. Então lá no versículo 16 ele diz assim, ai de vocês guias cegos. E ele vai dar aqui alguns exemplos do que eles exigem e volta a dizer no verso 17, cegos insensatos. E por que cegos?
Porque eles fazem exigências aqui que são contraditórias em si mesmo. Eles exigem fidelidade a certos ritos e não se importam com certas essências e conteúdos mais importantes do que os ritos. Então é como se você, por exemplo, como ele diz aqui, jurar pelo santuário, jurar pelo ouro do santuário e amarrar a pessoa a esse julgamento fosse mais importante, por exemplo, do que cuidar dos pais, não é? Do que dar atenção aos próprios pais. Ele faz essa comparação. Então ele diz, quem é que está quebrando mais diretamente a lei? São os ritualistas quando estão cumprindo o ritual, ou aqueles que desobedecem o mandamento de honrar o pai e a mãe? Essa comparação Jesus vai fazer. Então ele mostra que esse mecanismo é um mecanismo cego, que não vê a essência do que é a comunhão com Deus, a importância que a virtude, que a vida virtuosa tem acima de quaisquer ritos e quaisquer exigências ritualistas. E uma terceira coisa grave que Jesus vai dizer para eles, ainda nessa linha de uma descrição de um legalismo que é o contrário do que é a proposta do reino, é dizer para eles assim, olha, vocês não vão chegar no reino e ainda estão impedindo que cheguem. Quer dizer, aquela liderança dos fariseus, ela, em vez de se tornar uma ponte que liga a pessoa a Deus, se torna uma pedra de tropeço, impedindo que a pessoa experimente, de fato, o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Então, em resumo, Jesus está entrando em confronto direto com um estilo de religiosidade que não se casa, que não reflete a real experiência religiosa que Deus propõe através do reino, através do evangelho, através da própria obra de Cristo. É uma advertência a todos nós, porque as tentações legalistas, hipócritas, farisaicas, a fé cega, são sempre tentações que estão diante da gente. A gente pode começar a vida cristã como um publicano contrito e ir se transformando num fariseu empedernido sem a gente perceber. Então devemos estar muito atentos a esse verdadeiro conceito do que é o Evangelho e do que Jesus Cristo requer de nós. A gente se encontra no próximo domingo. Boa semana, uma semana muito abençoada para vocês todos.